Boa noite a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos aqui no auditório Felipe Thiago Gomes. Eu sou Marcelo Reis, vou hoje mediar as apresentações e os debates, cujo tema será o impeachment de 2016, um processo legítimo ou um golpe político. Teremos as apresentações do professor mestre Andrei Fredes, mestre pela PUC-RS, o professor Renato Júnior, mestre em desenvolvimento regional pela FACAT, e a participação da nossa professora de Direito Público, a professora Caroline Dávila, também mestre pela PUC-RS. Queremos dar boas-vindas a todos que participam da 7ª Mostra Integrada de Iniciação Científica, também o primeiro Salão Jovem e o primeiro Salão de Pesquisa da Senec Osório. Às 9 horas, nós teremos a abertura oficial que ocorrerá no ginásio da Senec Osório. Também queremos consignar que esta apresentação também está sendo passada para todos os alunos da Senec EAD. A Senec Osório, além dos seus 3.700 alunos no presencial, incluindo a faculdade e o colégio, nós também temos 3.000 alunos no ensino à distância, e eles estão recebendo também esta transmissão. Portanto, temos um número considerável de pessoas também na modalidade EAD. Quero convidar, então, para tomar assento, o professor Andrei. Uma salva de palmas, por favor, professor Andrei. Fredes. Chamo o professor Renato Júnior, também, para tomar assento. E a professora Caroline Dávila. Uma salva de palmas para os nossos professores. A metodologia será a seguinte: o professor Andrei, ele analisará a questão legal, o que seria o impeachment e também a lei de responsabilidade fiscal e todas as questões que envolvem o direito. Passará os artigos para vocês. Posteriormente, o professor Renato Júnior trará as gravações da defesa e da acusação no processo de impeachment, e também a decisão final deste processo. E, posteriormente, a professora Caroline Dávila fará alguns apontamentos com também a minha intervenção. Então, sem mais delongas, quero passar a palavra para o professor Andrei, que fará a sua análise. Então, boa noite. Gostaria primeiro de dar boa noite, me apresentar aqui, aproveitar. Eu sou professor novo da instituição, entrei agora em agosto. O professor Marcelo, então, já me apresentou, me chamo Andrei. Fiz mestrado lá na PUC e vim trabalhar aqui a partir de agosto. Estou dando as cadeiras no direito administrativo e direito previdenciário. Fui convidado aqui para participar, falando então sobre o processo de impeachment que teve este ano no nosso estado, no estado União, né, no Brasil. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu cheguei a falar sobre isso nas minhas aulas de direito administrativo para os alunos. E o que foi bem interessante de constatar é que, mesmo entre os alunos do direito, muitas vezes a gente desconhece quais foram as verdadeiras causas do impeachment. Eu reconheço alguns aqui que são meus alunos, outros acredito que também sejam do direito, mas acho que tem muita gente de outras áreas aqui. Enfim, e quando eu pergunto o que foram as pedaladas fiscais, por exemplo, muito poucos sabem explicar o que foram, de fato, as pedaladas fiscais. Se fala na mídia toda hora as pedaladas fiscais. Agora o assunto acabou esfriando um pouco, né, já que o procedimento já acabou, o processo de impeachment já foi consumado, mas durante o primeiro semestre isso era assunto diário nos jornais. Toda noite vocês ouviam falar das pedaladas fiscais, mas se perguntassem para alguém o que é a pedalada fiscal, muito poucos iam saber explicar o que realmente aconteceu. Consegue passar o slide aí para mim? Pode botar no primeiro. Então, vocês conseguem ler ali? Está um pouco claro? Está muito claro, né? Não tem outro jeito, né? Acho que pode ser, né? Fica no escuro, né? O pessoal lá do fundo não deve estar conseguindo ler.
como o Marcelo falou, eu vou tentar expor aqui quais foram as implicações legais, o que a gente tem de questões jurídicas que correspondem a essas pedaladas fiscais, o que seria o crime de responsabilidade, e depois, outros professores, a gente vai debater se isso de fato enseja o impeachment ou não. Então, agora que vocês têm ali, ó, se vocês acompanharam o julgamento, quem acompanhou deve lembrar. Quem acompanhou aí? Alguém viu o julgamento? Alguém viu? Bastante gente viu. A última fase no Senado, né? Os senadores deviam responder sim ou não pelo impeachment. 54 deles responderam, mais que 54 respondessem sim. O impeachment era procedente e a presidente seria impeachmentada então. Eles tinham que responder essa pergunta aqui. Era isso aqui que eles respondiam sim ou não. Ó, cometeu a acusada o crime de responsabilidade. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ver. O que é um crime de responsabilidade? Correspondente à tomada de empréstimo junto à instituição financeira controlada pela União e abertura de crédito sem autorização do Congresso Nacional, que eles são imputados, devendo ser condenados à perda do seu cargo. Ou seja, os senadores tinham que responder essa pergunta. Se a Dilma cometeu um crime de responsabilidade, e no caso 2 crimes, tomada de empréstimo e abertura de crédito. São 2 coisas completamente diferentes, como a gente vai ver agora. Estão em legislações completamente diferentes. Mas isso é o que foi colocado perante os senadores para eles responderem simplesmente sim ou não. Cometeu, não cometeu, deve perder o cargo devido a isso. Isso era a pergunta que foi feita aos senadores no dia 31 de agosto, que foi a fase final da votação do impeachment. Pode passar. Eu vou ficar em pé, acho mais fácil. Então tá, como eu estava adiantando já, primeira coisa que a gente tem que ver é quais são crimes, o que são os crimes de responsabilidade, quais são esses crimes. Depois ali, ó, tomada de empréstimo junto à instituição financeira controlada pela União, isso seriam as pedaladas fiscais. A gente vai ver onde é que está isso na lei de responsabilidade fiscal. E abertura de créditos suplementares, isso é crime ou não? Pode passar também. Então, primeiro começando pela Constituição. No artigo 52 da Constituição vai falar da competência do Congresso para julgar os crimes de responsabilidade. Coloquei ali para vocês. Então, em relação a isso, teoricamente, nenhum problema. Compete ao Congresso Federal. Não é competência do Supremo Tribunal Federal julgar o crime de responsabilidade. É competência do Congresso. Câmara dos Deputados e Senado Federal julgar o crime de responsabilidade. Está lá no artigo 52, inciso 1º. E no artigo 85, sim, traz as hipóteses. Quais são os crimes de responsabilidade? Tem ali 7 incisos. A Dilma teria que ter cometido alguma infração que corresponda a algum desses 7 incisos. Não vou ler todos eles, mas fala ali a existência da União, livre exercício do poder. Isso não tem nada a ver. As questões que estariam implicadas na decisão do impeachment seria ali o inciso 5 e talvez o inciso 6, que fala de probidade na administração e lei orçamentária. Em relação a isso, que foi imputado o crime cometido pela presidenta. A gente teria que ver se de fato corresponde ou não. Esse inciso 5 e o inciso 6 do artigo 85 da Constituição Federal. Então, a ideia aqui não é que eu vá dar uma resposta para vocês se houve o crime de responsabilidade. É que vocês acompanhem os artigos aqui comigo e cheguem às próprias conclusões. Então, vamos ver agora, a partir desses incisos do artigo 85, se houve ou não o crime de responsabilidade. Pode passar. Ali. Como eu coloquei, então, houve um atraso no repasse de verbas. O que isso quer dizer? Explicar o que aconteceu nas pedaladas fiscais. Na pedalada fiscal, o governo tem que repassar uma verba para algum banco público. Isso acontece em diversos governos. Vocês devem ter ouvido falar também na TV que muitos governadores estaduais cometem as tais pedaladas fiscais. Por que os governos fazem isso? Porque tem algum benefício que é pago por um banco público. Por exemplo, a Caixa Econômica paga o Bolsa Família e paga o Minha Casa Minha Vida. Depois, o governo federal tem uma data que ele deve repor esse dinheiro, porque não é obrigação da Caixa, é obrigação do governo. Então, o governo federal vai lá e repõe o dinheiro. O que é a pedalada fiscal? É atrasar essa reposição. Se estava marcado para a data X, o governo não vai na data X, não paga na data correta, atrasa o pagamento para daqui a alguns meses, e isso se chama tal pedalada fiscal. Por que o governo faz isso? Qual é a lógica de atrasar esse repasse? É porque quando saem os dados de superávit, se o governo atrasar, o valor vai ficar para o ano que vem. Então, a Dilma atrasou repasses de 2014 para 2015, de 2015 estavam sendo atrasados para 2016. Ou seja, quando sai o resultado fiscal do ano, aparece um resultado melhor para o governo. Aparece que tem mais dinheiro em caixa. É óbvio, porque não pagou a dívida que deveria ter sido paga. Então, é por isso que os governos, não só o governo federal, mas os governos estaduais,
fazem isso que se chama pedalada fiscal? Atrasam o repasse de alguma verba para poderem apresentar, no caso para a sociedade, para a população, para a mídia, que tem dinheiro. O governo está superavitário, está sobrando dinheiro. Sim, fácil ficar sobrando dinheiro quando não se pagam as dívidas. Então, mais ou menos, essa é a lógica de operar essa artimanha chamada pedalada fiscal. Vocês entenderam como é que funciona? É isso. É um atraso no repasse. Mas o que a gente tem na Lei de Responsabilidade Fiscal? No artigo 36 da lei, fala ali, esse eu vou ler para vocês. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Então aí surge o primeiro problema. A lei fala em operação de crédito. Quem defende o governo vai dizer que atrasar um repasse não é uma operação de crédito. A operação de crédito seria ir ao banco pedir empréstimo. De fato, o governo não foi à Caixa Federal, ou no caso aqui é o Banco do Brasil, porque em 2015 era em relação ao Plano Safra, que é um plano de benefícios para pequenos produtores, agricultores. Então, o Banco do Brasil paga benefícios para esses pequenos produtores e o governo federal depois repassa. E, no caso, o governo federal não repassou na data correta. Para quem vai defender o governo, vai entender que esse atraso no repasse não é operação de crédito. O governo não foi lá pedir empréstimo para pagar nada. O Banco do Brasil pagou esses benefícios como deveria pagar e o governo simplesmente demorou para fazer o repasse. Fez 3, 4, 5 meses depois. Quem vai defender o governo vai dizer que isso não é operação de crédito. Para quem estuda direito, eventualmente vai argumentar que só há crime se corresponde exatamente ao que diz na lei. Aqui a gente já fica meio em dúvida se corresponde exatamente ao que diz na lei. Como vocês estão vendo, a lei fala em operação de crédito, não fala em atraso. Será que o atraso pode ser considerado uma operação de crédito? Isso eu discuti em aula com alguns alunos, alguns concordaram nesse sentido. Não, realmente, tem que corresponder exatamente ao que diz a lei. Tu não pode condenar alguém por algo que é mais ou menos o que diz a lei, ou fazer uma interpretação extensiva. Você teria que corresponder exato. Alguns falaram dessa forma. Outros alunos falaram de outra diferente. Eu tinha um aluno que trabalhava no banco e falou, olha, tanto faz. Para o banco que pagou, tanto faz se tu foi lá e pediu o empréstimo ou se o banco pagou e depois esperou o repasse que tinha uma data certa. O banco está sem o dinheiro e depois o governo federal vai ter que repor como se fosse um empréstimo. Então, na questão financeira, não faria diferença. Então, surgiram os dois argumentos. Alguns entendendo que corresponde ao que diz a lei, a pedalada fiscal corresponde à determinação, à proibição da lei, e outros entendendo que não, porque não é bem específico. Pode passar o slide. Então, essas seriam as questões que a gente teria que ver. E outra coisa é se a lei de responsabilidade fiscal enseja crime de responsabilidade ou crime comum. Vou te pedir para tu voltar na Constituição. Volta. Mais um. Porque aqui, o que fala? São crimes de responsabilidade a lei orçamentária. Não fala que enseja crime de responsabilidade diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. A lei orçamentária é uma lei muito específica. Existe uma lei chamada Lei Orçamentária Anual. Então, muitos vão entender, alguns autores vão entender que quando a Constituição diz que é crime de responsabilidade desrespeitar a lei orçamentária, é a lei orçamentária, não é a lei de responsabilidade fiscal, que é uma outra lei. A lei orçamentária, de fato, pode ter sido desrespeitada lá quando a gente vê os decretos de créditos suplementares. Esses, sim, são vedados pela lei orçamentária. A lei orçamentária é uma outra lei, não é a mesma lei que trata da responsabilidade fiscal. Então, temos duas questões ali, como vocês viram, né? Primeiro, atrasar repasse é igual a pegar empréstimo. E segundo, a lei de responsabilidade fiscal é crime comum ou é crime de responsabilidade? Se fosse crime comum, quem ia julgar era o STF. Se é crime de responsabilidade, aí sim, quem julga é o Congresso. Então, essas são as duas questões que a gente tem que ver em relação às pedaladas fiscais. Agora pode passar uns 3 aí, então. Esse era o próximo? Tá. Então, o outro ponto, como vocês viram lá na perguntinha dos senadores, né? Eles responderam primeiro se o governo tinha cometido as pedaladas e, em segundo lugar, se o governo tinha aberto os créditos suplementares. O que são os créditos suplementares? O governo editou 6 decretos de abertura de créditos suplementares em 2015. Tem a lei orçamentária, que é uma lei específica, que sai todos os anos, que traz o orçamento da União. Essa lei determina o que vai ser gasto com
em cada tópico que a União trata. Vai tratar da educação, da saúde, mas vai tratar também da dívida pública, vai tratar da previdência, todos os valores que a União vai gastar naquele ano. Tudo isso está lá na lei orçamentária, que é aprovada todos os anos. Tem uma lei orçamentária de 2014, uma lei orçamentária de 2015, uma lei orçamentária de 2016. No caso aqui, em 2015, o governo lançou alguns decretos remanejando alguns dos valores desta lei. Para quem não é do direito, a legislação, no caso, ela é aprovada pelo Congresso. O decreto é pelo presidente. É o Poder Executivo que edita o decreto. Então, obviamente, a margem de apreciação do decreto é menor do que a margem de apreciação do Poder Legislativo. Mas existe a possibilidade de editar decretos que tratem do orçamento. Essas possibilidades estão na própria lei. Pode passar mais um slide aí. Ó, o que diz a lei, então? Está pequenininho aqui, ó, mas fala. Lá na lei do impeachment, fala que são crimes de responsabilidade infringir a lei orçamentária, assim como já fala na Constituição. Tanto a Constituição quanto a lei do impeachment fala que infringir a lei orçamentária é crime de responsabilidade. E, na lei orçamentária, no artigo 4º, ela fala que fica autorizada a abertura de créditos suplementares, que foi o que o governo fez, em algumas hipóteses. Se for até o limite de 20%, se for excesso de arrecadação, ou se depender de superávit financeiro. São hipóteses que a lei permite que o governo federal, no caso a Dilma, vá lá e mude o orçamento. Ou seja, ela não pode mudar todo o orçamento, não pode tirar 100% do dinheiro da educação e colocar esse 100% na saúde. No máximo é 20%. Ela não pode trazer novos gastos se não tiver recurso. Então, a possibilidade, se houver excesso de arrecadação, ou seja, se algum tributo foi arrecadado acima do esperado, ou se houver o superávit. Se houver também sobra de dinheiro, o governo não precisa ficar com esse dinheiro parado, deve investir em alguma coisa. Então, são essas hipóteses que o governo pode editar um decreto, sem necessidade de passar pelo Congresso. Nesses casos aqui. Deixa eu ver agora. Tá bom, pode ser. Ó. O que gerou o problema? Não foi aquela questão do remanejo, como eu coloquei lá para vocês. Teve primeiro um remanejo de 92 bilhões, mas tiveram outros decretos bem menores que geraram gastos novos. No total foram 95 bilhões. Desses 95, 92 eram remanejo. Aí tudo bem. Estando dentro daqueles 20%, isso não foi questionado pelo Congresso. Se vocês forem pegar os documentos do impeachment, vocês vão ver que o remanejo está correto. Porque 90 bilhões dá bem menos que 20%. O orçamento da União é 3 trilhões. 90 bilhões estaria perfeitamente dentro daqueles 20% que o governo pode trabalhar. Mas o governo não poderia abrir novos gastos se não tiver ou excesso de arrecadação ou superávit. E o que o governo fez? O governo abriu decretos com novos gastos, no caso, em torno de 2 bilhões e meio, com novos gastos. E o que foi visto depois? Que aquele superávit que o governo usou para se basear no momento de lançamento daqueles decretos era falso, exatamente por causa das pedaladas. Como o governo deixou para pagar dívidas depois, aqueles valores que apontavam anteriormente eram valores que não correspondiam à realidade financeira. Se tu deixa de pagar uma dívida e apresenta que atualmente tu tem tanto de dinheiro sobrando, depois quando tu paga aquela dívida, é óbvio que tu vai ficar com um déficit. Então o governo editou decretos, criando novas despesas, achando que tinha um recurso, e depois não tinha, de fato, esse recurso. Aí, enfim, se levantam outras questões. Se a Dilma, de fato, é responsável por isso, porque isso tudo passa por uma equipe financeira técnica do Planalto, que vai analisar, teve superávit ou teve excesso de arrecadação, é possível abrir mão desses valores para investir no que for necessário. Pode haver escolha livre por parte do governo. Pode ser investido em educação, saúde, não importa. Então, esse setor jurídico informou a Dilma que havia superávit, que havia recursos, que ela podia assinar o decreto. Ela foi lá e assinou o decreto. Depois de alguns meses se constatou que não havia esses recursos, que esses decretos foram assinados, gerando um prejuízo ainda maior num governo que já estava deficitário. Então aí tem as questões que ficaram pendentes são essas. Se ela sabia, se isso gera um impeachment, se esse investimento é válido mesmo assim, são essas questões que ficam. Novamente, é uma questão controversa, é difícil de dar uma resposta certa também. O que aconteceu foi isso, foi gerado um novo gasto quando não poderia haver.
mas talvez não tivesse essa consciência de que não poderia haver, porque havia, até aquele momento do decreto, um superávit primário. Depois, no final do ano, foi constatado que não existia. O governo passou a ser deficitário. Mas, além disso, como vocês viram, esses valores foram pequenos, foram em torno de 2 bilhões. 2 bilhões perto do orçamento da União é muito pouco. O orçamento é de 3 trilhões. Isso dá menos de 1% do orçamento. Será que enseja impeachment por causa dessa mudança no orçamento? Por um valor tão pequeno? Então, são diversas questões que ambos os lados vão levantar ao defender essa questão. Pode colocar? Próximo. Por fim, uma última questão, também que ajuda a pensar se esse processo foi visto como um processo político ou um processo jurídico, é a que vocês devem ter observado também, que a condenação da Dilma levou ela à perda do cargo, mas não à inelegibilidade. Ela continua podendo ser elegível. Ela pode se candidatar em 2018, se ela quiser. Isso gerou uma certa perplexidade. Por que foi feito isso? Correto? Foi comentado nos jornais e tal. Então, isso nos ajuda a pensar se esse processo todo tem algo de jurídico nele, porque às vezes a gente fica pensando ali, esmiuçando a lei orçamentária, e talvez aquilo não tenha sentido nenhum. Se o processo é apenas político, ou seja, se basta a vontade dos senadores, a intenção deles de depor a presidente, não importa quais são os argumentos jurídicos. Então, quais seriam os argumentos jurídicos para fatiar o impeachment, para fatiar a condenação? A gente tem lá, o artigo 52 diz que compete privativamente ao Senado processar e julgar. Isso eu já tinha colocado para vocês. No parágrafo único desse mesmo artigo, vai dizer, nos casos previstos no inciso 1 e 2, o inciso 1 está ali, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal. Foi o Lewandowski lá no Senado e foi o presidente naquele momento. Limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Para exercício de funções públicas sem prejuízo das demais sanções jurídicas cabíveis. É isso que diz a Constituição. A Constituição, a princípio, é muito clara em dizer que a sanção é a perda do cargo com inabilitação por 8 anos. É difícil de interpretar isso aqui de alguma forma que não seja essa, que diga que é possível que haja perda do cargo sem inabilitação, está escrito com inabilitação. Não sei onde que com pode ser lido sem, mas foi o que foi feito. Isso a Constituição Federal de 88. Mas existe um lugar da onde tiraram essa ideia de fatiar o impeachment. Isso não veio simplesmente da cabeça de um senador. Passa mais um slide. Isso está na lei do impeachment. Antes da Constituição era possível ser feito assim. A lei do impeachment vai falar lá no artigo 68 que o julgamento será feito em votação nominal pelos senadores desimpedidos que responderão sim ou não a perguntinha que eu coloquei lá no começo para vocês. Cometeu o acusado F, o crime que lhe é imputado. Tarará. Esse está na lei, exatamente como foi feito, essa parte da pergunta. Cometeu o crime de pedaladas fiscais e tal? E a resposta, se afirmativa, se a resposta afirmativa obtiver pelo menos 2/3 dos votos dos senadores, o presidente fará nova consulta ao plenário sobre o tempo não excedente de 5 anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para exercício de qualquer função pública. Ou seja, antes da Constituição, havia uma dupla consulta, em que primeiro se votava sim ou não, e depois se votava pelo tempo que não deveria exceder a 5 anos de inabilitação. Isso era antes da Constituição. Mas, mesmo para quem não é do direito, acho que compreende que a Constituição é norma superior a qualquer legislação inferior e também é legislação posterior. No caso aqui, a Constituição Federal é de 1988 e a lei do impeachment é lá de 50. Então, não tem nenhum argumento jurídico que possa permitir aplicar esse parágrafo único, tendo a Constituição disposto de forma contrária, dizendo que a condenação é com inabilitação de 8 anos. Então, isso fica essa questão, se de fato houve algum interesse em observar alguma normativa jurídica, ou se foi meramente um processo político, guiado por outros interesses. Enfim, é a questão que vocês podem pensar a partir dos dispositivos que eu trouxe aqui para vocês. Mais ou menos era isso. Vou passar agora para quem vai falar? Renato? Professor Renato fará sua exposição. Uma salva de palmas para o nosso professor André pela explanação. Professor Renato. Boa noite a todos. Eu cumprimento os integrantes, professor Andrei, professor Marcelo, professora Carol e a Paula, coordenando os trabalhos e permitindo o áudio e o vídeo. Pois bem,
eu já quero iniciar o meu comentário dizendo que no dia eu acompanhei grande parte do procedimento que passou obrigatoriamente por uma questão constitucional pelas duas casas, né? A Câmara dos Deputados ela tem que fazer essa análise desse pedido inicial e caberá ao Senado, inclusive votando previamente se aceita a denúncia ou não. E no momento que aceita a denúncia, passa o presidente do STF para proceder o julgamento do caso. E é um momento, embora nós já tenhamos vivido isso, uma situação semelhante no caso do presidente Collor, foi nesse caso que o procedimento todo foi esgotado, né? Nós chegamos ao final com o julgamento e ao final com a decisão proferida, que não é uma sentença, né? A Carol vai falar sobre isso depois, a questão da resolução do Senado. Nesse sentido, eu já quero avisar a vocês, quem tiver interesse, que eu tenho a íntegra dos vídeos das manifestações, tanto da acusação quanto da defesa, inclusive de todas as intervenções técnicas, não aquela questão política mais apaixonada, né, que é normal acontecer, inclusive deprimente, principalmente na Câmara dos Deputados. Quem tiver interesse, eu disponibilizo, a fonte é a TV Senado, tá? Então, é um conteúdo de domínio público até interessante para que o pessoal possa analisar. Eu preciso fazer inicialmente uma separação entre parlamentarismo e presidencialismo. Tá? No parlamentarismo, nós temos a figura do primeiro-ministro, que tem a possibilidade de, diante de uma efervescência social, uma questão da perda do poder político, ou renunciar, ou, dependendo de uma ação do parlamento, uma ação inadequada, inclusive dissolver o parlamento. Tá? O julgamento no parlamentarismo ele é puramente político. E é por isso que eu faço essa introdução. No presidencialismo, o argumento, aliás, os argumentos são argumentos políticos e jurídicos. E essa é a discussão que está sendo travada aqui. O que tem de jurídico e o que tem de político neste ato. O Supremo Tribunal Federal se manifestou, inclusive com ações propostas com a intenção de retirar da Comissão Especial do Senado senadores que eram historicamente adversários políticos da então presidente. O ministro Eurico Zavascki afastou essa possibilidade, dizendo que a imparcialidade era garantida pelo quórum qualificado, de 2/3, e o julgamento ocorreu. Tá? Presidido pelo ministro Lewandowski, onde, de uma análise, pelo menos é a minha visão, que o procedimento estabelecido pelo STF foi rigorosamente cumprido, no que diz respeito ao aspecto formal. Inclusive, eu acompanhei parte, um dia que foram 14 horas, salvo engano, onde a presidente foi questionada, né, e respondia muitas vezes trazia a mesma resposta, com vistas aqui para cumprir parte do procedimento. O equilíbrio na manifestação, tanto de acusação e da defesa, foi observado. O único aspecto que que chamou atenção ali foi que a acusação foi dividida entre dois juristas, a doutora Janaína e o doutor Miguel Reale Júnior, sendo que este ficou com um tempo menor, mas eu separei um trecho justamente da manifestação dele, iniciando pela acusação, pela defesa e, ao final, a decisão proferida. Eu gostaria de apresentar para vocês agora o vídeo número 1, eu marquei aí num roteirinho, né, para que vocês possam ter acesso, quem não assistiu, a um trecho
da justificativa que partiu da acusação. Ok? Por favor. Paula. E só pedir por conta disso. Pois não. Apesar de que nós não podemos ouvir o que ouvimos sem que falássemos também. Entretanto, não vou usar o tom do senador que me antecedeu. Não, é 2 minutos e 50, falou de uma forma assim tão descontrolada. Para iniciar a partir razão. desse momento. Nós temos presentes hoje aqui vários deputados. Os dignos senadores e dignas senadoras, por gentileza, que tomem os seus lugares, que os ilustres visitantes também se acomodem, por gentileza. A presidência está tendo dificuldade para ouvir Vossa Excelência. Era o segundo momento da acusação, tá? Retome a palavra, que por me gentileza. restitua o tempo, por gentileza. Claro, fica descontado o tempo da minha intervenção. Vossa Excelência retoma a fala. Ilustres senadores, ilustre advogado de defesa, ilustres colegas da minha bancada, ilustre Dr. João Serra, Eduardo Doria, queridíssima colega Janaína Pascoal. Ontem ouvimos a senhora Presidente da República. Posso lhes dizer que saí chocado deste plenário. A impressão que tive é que a Presidente da República está de costas para a nação, porque atribuiu a existência deste processo a uma trama urdida por Eduardo Cunha, a uma trama urdida por um Dr. No, sem se aperceber que este processo nasceu das ruas, que esse processo nasceu da Avenida Paulista, que esse processo nasceu da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, da Avenida Atlântica, que nasceu de Boa Viagem, que nasceu da Praça da Liberdade e do Parcão de Porto Alegre, que este processo nasce levado por Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, depois dos movimentos de rua e através das redes sociais se mobilizarem no sentido da aplicação num processo de responsabilidade à Presidente da República por fatos não só relativos à responsabilidade fiscal, mas outros muito graves que foram cortados da petição inicial exatamente por Eduardo Cunha. Quero, senhores senadores, lhes dizer que neste momento nós não estamos prestes a mudar apenas de governo, nós estamos prestes a mudar de mentalidade. Este é um momento de mudança de mentalidade. Porque o que é que ocorreu neste país e que o descontrole das finanças públicas é apenas um dos aspectos reveladores. O que aconteceu neste país foi o aparelhamento do Estado, foi a ocupação de toda a administração pública, não baseada no mérito, não baseada no trabalho, não baseada no aprendizado, não baseada na labuta diária. A argumentação segue, tá? Mais adiante existe uma análise técnica com respeito à questão das pedaladas, mas eu justamente chamei a atenção para esse trecho pela ênfase, e daí vai o meu posicionamento já, que o aspecto político ele foi preponderante. Eu poderia dizer que o aspecto político era o galão de gasolina e o aspecto jurídico foi a faísca nesse universo para promover essa explosão. Do outro lado, tem a manifestação da defesa. Está marcado o tempo, Apenas Paulo. esclarecer que esta presidência está atento a toda pessoa. Efetivamente, pessoas dos movimentos Queen, um pouco de... fazem um aditamento, mas depois optam, por alguma razão, em retirar o pedido original e apresentar um novo. O novo era idêntico ao anterior. Só tinha uma diferença. 2 denúncias de 2015.
Esse foi o tempo que Eduardo Cunha deu para que fosse apresentado um novo pedido. A imprensa documenta. É só ler. Foi assim que aconteceu. Era evidente que houve um diálogo para que ele apresentasse, para que os denunciantes apresentassem fatos de 2015. No ato da entrega, os mesmos parlamentares que dialogavam com Eduardo Cunha se documentam com pessoas dos movimentos, ditos movimentos, justamente para dizer: essa é a nova denúncia, idêntica à anterior, só que com o fato de 2015. Eduardo Cunha, então, diz: se não tiver votos do PT para arquivar o meu processo, eu abro o impeachment. No momento em que sai a nota do Partido dos Trabalhadores, dizendo que aquele partido, tratado como indigno aqui, não apoiaria Eduardo Cunha, ele não se faz de rogado e não espera. É imediato. Ele vai a público e diz: está aberto o impeachment da Presidente da República. Justamente naqueles dois fatos novos, vejam a coincidência, que foram incluídos pela denúncia e os relativos a 2015. E o despacho de Eduardo Cunha fica para a história porque é fantástico. Leiam, por favor, senhores senadores, leiam o despacho de Eduardo Cunha. Ele chega a dizer, curiosamente, no despacho de 2014, que ele não poderia aceitar as pedaladas de 2014 porque aquilo não havia sido apreciado pelo Congresso Nacional, apesar de rejeitado pelos tribunais de contas. Está dito isso. Porém, muda algumas linhas e ele diz: de 2015 eu posso aceitar. Em 2015, nem até agora foram julgados pelo Tribunal de Contas. Como se explica isso? É que o despacho vinha sendo feito pela assessoria numa linha que era para rejeitar. E subitamente ele fala: mudem! Só que esqueceram de mudar as linhas anteriores. Então no despacho eu tenho, para 2014... Para quem assistiu o julgamento durante o dia, como eu assisti, observou essa preponderância. 99% questão política, né, em detrimento de 1% jurídico. Ambas as partes mencionaram que as questões foram esgotadas durante o processo, e ao final foi proferida a decisão, que vai ser passada em instantes, e eu gostaria só de chamar a atenção para um aspecto. A questão com a perda dos direitos políticos, essa questão foi apresentada, já havia um comentário, tá, no Senado, e no momento em que ela foi apresentada, chama a atenção que o ministro Lewandowski diz que o partido, né, da então presidente, ou presidenta, enfim, estaria pronto a ingressar com a medida judicial justamente para buscar a declaração da inconstitucionalidade do procedimento. E por esse momento, por essa justificativa, essa frase foi fundamental, houve essa partilha de momentos. Então houve a votação acerca do afastamento, né, do impedimento, e depois a votação acerca da perda dos direitos políticos. Eu vou evitar que vocês escutem, porque até a questão das finanças foram apresentadas, o quanto salário ficaria. Então tem todo um apelo muito significativo. Os meus alunos de ED aqui, eu apresentei em sala de aula a parte técnica e a parte emocional, que foi a parte mais significativa. E ao final eu quero apresentar para vocês a leitura do dispositivo da resolução, que contém a decisão final. Tá? Então, lida no final pelo ministro Lewandowski, por favor. Como presidente do Senado Federal. Ação por 8 meses. O que fará uso da palavra? Senhor, a Constituição. Não. É logo em seguida aí. Muito 13, isso. Temos 81 votantes, podemos abrir a votação. Não, 36. Não inabilidade. 3 abstenções.
Quer dizer, não está inabilitada. Ela foi afastada da inabilitação. Não, é sem inabilitação. Foi afastada da inabilitação. Agora aqui a sentença. Está encerrada a votação. Lerei a sentença. Queria dizer a Vossas Excelências que o presidente, após a formulação do destaque, preparou 2 modelos de sentença. A sentença é longa, incorpora o relatório, a parte da fundamentação compreende os argumentos da acusação e da defesa. Lerei apenas a parte dispositiva. Ao encerrar a leitura, convido, como determinação legal, todas as senadoras e senadores a assinarem a sentença que ficará aqui sobre a mesa. Passo a leitura. O Senado Federal entendeu que a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7, e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções. Esta sentença, lavrada nos autos do processo, constará de resolução do Senado Federal, será assinada a sentença por mim e pelos senhores senadores que funcionaram como juízes, transcrita na ata da sessão e, dentro desta, publicada no Diário Oficial da União, no Diário do Congresso Nacional, segundo o artigo 35 da Lei 1079, e no Diário do Senado Federal. Tal decisão... No momento em que foi apresentada a proposta de cisão, né, a parte do impedimento e a parte da perda, o ministro Lewandowski usou a seguinte expressão: Vossas Excelências são os intérpretes originários da Constituição. E daí por isso que ele ia se abster de decidir, tá, sobre esse ponto, e deixou a votação por parte do Senado. Encerro dizendo a minha participação que a questão foi judicializada, né, por ambos os lados, mas vou me atrever a imaginar que o Supremo Tribunal Federal não irá modificar o teor. E a justificativa, segundo a minha visão, é a necessidade de preservação da independência dos poderes, na medida em que o rito, em tese, teria sido cumprido. Então, agradeço a todos, me coloco à disposição, né?
E quem tiver interesse nos vídeos, mais ou menos, salvo engano, em torno de umas 6 horas de vídeo, 4 gigas. Tá, alguém? Então passo a palavra ao professor Marcelo. Bom, a professora Caroline Dávila fará suas observações. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui na presença do professor Andrei, do professor Marcelo e do professor Renato. Bom, pessoal, apenas vou fazer uma observação em relação à separação das penas de perda do mandato e inabilitação para o serviço público pelo período de 8 anos. Então, um caso semelhante já aconteceu no nosso país com o presidente Fernando Collor. O Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito democraticamente após a Constituição de 1988, e ele também sofreu o processo de impeachment. Então, o processo correu no Senado Federal, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, e um pouco antes da decisão do Senado Federal, o presidente Fernando Collor renunciou ao cargo. Então, se colocou a seguinte questão: se ele renunciou ao cargo, ele já não está mais na condição de presidente da República. Então, como é que o Senado Federal vai impor a ele a pena de perda do cargo? Já que ele não é mais presidente, não teria como impor essa pena. E o advogado do Fernando Collor ajuizou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, alegando que a perda do mandato e a inabilitação para o serviço público por 8 anos são penas autônomas. Desculpem, pessoal, são penas acessórias. Ou seja, uma pena depende da outra. Então, como ele não poderia receber a pena de perda do cargo, ele também não poderia ficar inelegível, nem participar de concursos públicos ou qualquer função pública por 8 anos, já que uma seria acessória da outra. Mas, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que essas duas penas são autônomas, são separadas. Então, mesmo que o presidente ele não tenha recebido a pena de perda do mandato, já que ele mesmo renunciou ao cargo, mesmo assim, ele seria inelegível e não poderia exercer qualquer tipo de cargo público durante o período de 8 anos. Então, vejam, agora aconteceu justamente o contrário. A presidente Dilma perdeu o mandato, porém, ela continua podendo exercer funções públicas. Só para ver como aconteceu diferente. Naquela ocasião já tinha sido fixado que são penas acessórias, são penas autônomas, são penas separadas. Mesmo que o texto da Constituição diga que a pena imposta pelo Senado é de perda do mandato com inabilitação para o serviço público por 8 anos. Então, a Constituição ela tem uma interpretação, o texto literal diz uma coisa, mas já tinha sido estabelecido na época do presidente Fernando Collor, que são penas autônomas, que são penas separadas e independentes entre si. Obrigado, professora Caroline. Bom, o negócio aqui está muito fácil, né? Mas a temática do nossa palestra aqui é impeachment em 2016, um processo legítimo ou um golpe político. Tá? Então, eu quero saber do professor Renato, inicialmente, né? Professor Renato, é um processo legítimo ou é um golpe político? Porque o pessoal aqui está todo mundo, né? Tranquilo, vamos... Agora o meu nome vai para o Face marcado, sim. Direitista ou esquerdista? Não, na realidade é assim, ó, eu primeiro quero me declarar... Coxinha ou petralha? Não.
Não, eu não vou entrar, até porque nós temos um convívio assim mais estreito, sabe? Eu gosto de um distanciamento político, assim, principalmente o político partidário, assim, ele tem uma certa restrição. Eu penso que o termo golpe, ele é um termo bastante contundente para ser aplicado. Na medida em que, se nós formos observar, inclusive até engraçado, aquela questão da autonomia das penas, eu assisti, né, aí está no vídeo, que um dos doutrinadores citados para justificar a autonomia dessas penas foi justamente o jurista Michel Temer. Ele foi citado, inclusive lido um trecho da obra, né, no Senado. Então, nesse sentido, na medida em que você tem um procedimento previsto na Constituição, na medida em que você cumpre esse procedimento de forma integral, e, nesse ponto, fazendo uma costura com o que o Andrei mencionou, para justificar, afastar o aspecto jurídico, eu teria que trabalhar com a ideia de que o impacto econômico não foi significativo, né? Então, lá pelas tantas, descambar para algumas outras teorias que pudessem justificar isso. Mas, enfim, eu penso que a motivação foi, é a minha visão, preponderantemente política. No entanto, considerando que o procedimento foi observado, que inúmeras vezes que ambas as partes bateram a porta da Suprema Corte, ela chancelou, ela organizou, inclusive, o procedimento na íntegra, o julgamento foi presidido pela autoridade competente e quem promoveu o julgamento foram os senadores, eu analisando sob este aspecto, eu entendo que o procedimento foi adequado. O que eu não posso garantir e colocar minha mão no fogo é pela motivação. E daí justamente entra no terreno político-partidário, onde eu percebo que as regras elas são muito inconstantes, né, e analisam outros fatores para uma decisão final. Então, eu defendo, né, que considerando o aspecto formal, o procedimento ele foi adequado. Eu afasto a ideia do golpe, a expressão golpe político. Professor Andrei. É para eu responder a mesma pergunta? A mesma pergunta? Eu acho que eu sou um pouco mais direto. Na minha opinião, foi um golpe. Eu entendo assim. Pegando a deixa do que o professor Renato expôs, ele coloca, então, que houve 99% de critérios políticos e 1% de critérios jurídicos. Eu diria que talvez nem políticos seriam alguns dos critérios. Alguns dos critérios são até mesmo privados. Eu coloquei isso em sala de aula. Eu vou até colocar aqui para vocês. Tu tem o meu pendrive ainda aí? Abre o meu pendrive. Eu coloquei em aula e eu discuti isso com os alunos. O outro ali, ó. O outro. É um slide só. É um texto. Mas eu coloquei isso em aula para o pessoal e foi bem interessante o debate que a gente fez sobre isso. O que eu coloquei aqui? Só para vocês pensarem, a gente pensou sobre isso em aula. O que diz esse texto? Tentem ler comigo. O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente que sua sombra persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada precede sempre neles a entidade pública. A nostalgia dessa organização compacta, única e intransferível, onde prevalecem necessariamente as preferências fundadas em laços afetivos, não podia deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas as nossas atividades. Representando, como já se notou acima, o único setor onde o princípio da autoridade é indisputado, a família colonial fornecia a ideia mais normal do poder, da respeitabilidade, da obediência e da coesão entre os homens. O resultado era predominarem em toda a vida social sentimentos próprios à comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do público pelo privado, do Estado pela família. Isso eu trouxe para a sala de aula e perguntei para os meus alunos de onde que achavam que eu tinha tirado isso, de onde que eu tirei esse texto. E vários acharam que era um texto atual, que eu tinha tirado da internet ou de algum jornal, porque o que fala aqui? Que o administrador público ou a pessoa política, no caso, decide no âmbito público através de critérios privados.
É isso que esse texto está trazendo. Mas esse texto é do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, de 1936. E ele está falando dos deputados da época, que decidiam na Câmara dos Deputados naquela época e na construção histórica do Brasil, utilizando-se de critérios privados. E o exemplo que todo mundo lembrou, foi o que o professor Renato também lembrou, daquela votação que a gente teve na Câmara, né? Do como vota deputado, como vota deputado, como vota deputado. E como que os deputados votavam? Era pela minha família, pelo meu cachorro, ou pela igreja, ou blá, blá, blá. Alguma coisa assim, né? Esses eram os argumentos. Esses eram os argumentos que os deputados traziam no momento de votar o impeachment. Ou seja, eram argumentos privados, não eram nem mesmo argumentos políticos. Porque o político é um argumento que tem aforo público. Eu posso derivar da Constituição um argumento de que o governo Dilma é péssimo, simplesmente está aumentando o desemprego, aumentando a inflação, e tu pode ter um argumento público, político, de que esse governo tinha que sair. Isso é possível. Mas no momento que tu vota pela tua família, pelo teu cachorro ou pela tua igreja, esse argumento nem sequer é político. Esse argumento se passa a ser privado. E na votação do Senado é apenas um sim ou não. E se vocês pararem para pensar, vocês acham realmente que a maioria dos senadores vota sim ou não pensando num bem da nação? Ou talvez em algum interesse privado, talvez dos seus financiadores de campanha, ou de algum outro interesse que tenha por trás? Então essa foi a questão que eu resolvi levantar, que eu acho que está por trás desse processo do impeachment. Talvez nem mesmo a gente tenha tantos argumentos públicos, a gente tem uma aparência de direito, como o professor Renato usou bem aquela expressão, aquela fagulha, aquele 1% jurídico, e o resto se fica entre argumentos de direito público e privados, entre argumentos políticos e argumentos privados, na minha opinião. Então, eu acho complicado endossar o procedimento no todo, pois, enfim, os interesses que estão por trás dele, como o professor Renato falou, a motivação acaba sendo questionável. E se a motivação é questionável, qual o interesse que a gente tem em legitimar um procedimento que a motivação não corresponde ao interesse da população, do povo? Enfim, essa é a minha opinião. Professora Carolina Dávila. Então, um golpe acontece quando um governo estabelecido por meios democráticos e constitucionais é destituído de modo ilegal. Será que o governo foi destituído de modo ilegal? Bom, temos aqui algumas posições diferentes. E alguns autores têm falado de algumas semelhanças e diferenças entre o que aconteceu hoje no nosso país com o que aconteceu em 1964. Então, o que aconteceu naquela época? Naquela época, o presidente e o vice-presidente da República não eram eleitos de forma conjunta, né? Não existia uma chapa que elege automaticamente o presidente e o vice. Então, o Jânio Quadros foi eleito presidente da República e o João Goulart, conhecido como Jango, foi eleito vice-presidente. E eles tinham ideias políticas completamente opostas. O que aconteceu, pessoal? Em 1961, de forma inesperada, o Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente. Então, quem deveria assumir seria o vice, o João Goulart, que era visto com certa desconfiança no nosso país por ter ideias mais aproximadas ao comunismo. Inclusive, quando o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart estava numa viagem à China e até foi estrategicamente para os Estados Unidos antes de voltar ao Brasil para que pudesse assumir o cargo. Mas o que aconteceu? Fizeram uma manobra no Congresso Nacional e instituíram o parlamentarismo no nosso país. O parlamentarismo, ele é centrado na figura do primeiro-ministro como chefe de governo e enfraquece os poderes do presidente da República, que passa a ter uma atuação bem limitada
no país. Então, até na época, o Tancredo Neves assumiu como primeiro-ministro e o João Goulart como presidente, com seus poderes e com a sua atuação enfraquecida e diminuída no cenário político brasileiro. Então, vejam, nós tivemos um período parlamentarista no Brasil. E o que aconteceu? Um plebiscito, em 1963, fez retornar o presidencialismo e o João Goulart passou a ser presidente. Mas foi um período de muita efervescência política, teve muitas greves, comícios, protestos, corrupção, e havia uma crítica muito forte em relação ao Jango, porque ele apoiava reformas de base, com viés popular no nosso país. Então, ainda estava aquela polarização da Guerra Fria entre o capitalismo e o comunismo, e em 1964 nós tivemos um golpe de Estado que destituiu o presidente João Goulart e iniciou uma ditadura militar no nosso país. Então, pessoal, nesse caso foi bem diferente do que aconteceu hoje, porque houve intervenção militar, foi uma intervenção armada, violenta, e que instalou uma ditadura no nosso país. Mas isso, com certeza, nós podemos chamar de um golpe de Estado. Nós tínhamos um governo estabelecido por meios democráticos e constitucionais que foi destituído, com base na força militar. E fica a questão, será que é o que aconteceu hoje também? Foi um golpe? Com certeza não foi nos mesmos moldes do que aconteceu em 1964. Mas, na minha opinião, não foi um procedimento totalmente baseado na legalidade. E defender a continuidade do governo da Dilma não significa defender o próprio governo, mas sim defender o procedimento previsto na Constituição, defender a legalidade. E foi um governo eleito de forma democrática e muitos acontecimentos colaboraram para a destituição desse governo. Pois é. Eu não sei se isso aqui está 1-1 ou está 2-1. Quer responder ou não? Não, a minha resposta, primeiro eu quero me declarar fã do Andrei. Registra aí, com certeza, né? Eu quero dizer o seguinte, o que vocês precisam ter ideia, eu não tô querendo trazer, eu não tenho vinculação partidária. Eu só quero dizer o seguinte, o julgamento, no caso do impeachment, ele não é feito por juízes, ele é feito por senadores. Se nós questionarmos, eu não estou entrando no mérito, estou analisando que a autoridade competente promoveu o julgamento. Por isso que eu me posiciono no que diz respeito à questão de procedimento. Até para lembrar, eu sou professor de processo civil, e para mim o processo tem que seguir a parte normativa. O que eu fico com receio é de entrar na questão da motivação, porque se eu for entrar nessa análise da motivação, eu discutiria até por que determinado governo é eleito. Né? A gente sabe que os interesses e por aí em diante, eles estão presentes, muito presentes na vida política do país. Né? A questão do o interesse público é cada vez mais privado, eu concordo e não em gênero, número e grau. Agora, a autoridade competente, dentro do rito adequado, sendo submetido dezenas de vezes questionamentos à Suprema Corte do país,
entendeu que o procedimento ele foi adequado. O que eu quero dizer? Nesse sentido, não continuo mantendo a minha ideia de que o procedimento como um todo foi regular. E por esse motivo eu afasto a ideia da expressão golpe, até porque o golpe, muito boa a tua lembrança, remete a isso. Né? Claro que muitas vezes se questionou, antigamente se fazia com canhão e agora está se fazendo com caneta. Né? Justamente, outro tempo. O que eu quero dizer é o seguinte, não paira dúvida que o procedimento foi observado, só para me concluir, e que este questionamento hoje, aí é uma opinião minha, no STF não vai ter modificação, porque o STF, o Poder Judiciário, vai se resguardar no direito de respeitar uma decisão proferida num procedimento constitucionalmente previsto. Então, esse é o meu posicionamento. Tá? Assim, ó, a gente meio que encaminhando para o encerramento, né? Vou dar minha humilde contribuição. A que a gente tem, o Miguel Reale bem referiu, né, que o procedimento nasceu nas ruas. Só que, evidentemente, a eleição ela também é das ruas, né? Então, fica algo um pouco contraditório, ainda mais que todas as manifestações elas têm um condão para alcançar um determinado objetivo, tá? Elas têm algum propósito. O que a gente analisa é se o processo de impeachment ele é um processo político ou jurídico. Então, acho que nesse ponto é bem nítido que o jurídico foi só um perfume ali em todos aqueles argumentos, todas aquelas situações. Tá? Analisando da forma jurídica, tá? É mais ou menos isso que ocorreu. Eu também entendo que o termo golpe em si é algo forte, mas por isso que foi posto que é um golpe político, porque não é um golpe armado. E pela tecnologia que nós temos hoje, pela forma de persuasão que nós temos hoje, evidentemente que um golpe armado será repreendido por toda a comunidade internacional. Mas um golpe com a caneta pode ser considerado um golpe também, só que com um instrumento diferente. Não é a arma, mas é a caneta. Mas o objetivo pode ser o mesmo e o resultado pode ser o mesmo que um armado. Talvez não tenha tanta legitimidade, mas assim, realmente o procedimento foi observado, mas é essa análise. O que se caracteriza o processo de impeachment? E muitos defendiam que ele é um processo político também. Juridicamente, o professor Andrei definiu de uma forma sensacional que a parte jurídica ela foi uma construção. Utiliza-se a figura das pedaladas para aí determinar a abertura posteriormente dos créditos. Não é isso, professor Andrei? Então, é toda uma construção feita. Realmente, do ponto de vista de pressão, o governo encontrava-se totalmente contra a parede. Não havia mais clima para a permanência do governo, isso do ponto de vista político. Mas aí nós também podemos analisar se o direito ele é a última instância ou ele foi somente um meio para se alcançar um resultado, qual seja a mudança da presidente Dilma pelo presidente Michel Temer. É um tema complexo e acho que o que é o mais complexo que nós temos? Nós não temos como estabelecer nós não temos o paradigma. É o primeiro processo de impeachment, como a professora Caroline Dávila referiu, que segue todo o seu procedimento. O impeachment do Collor, eu me recordo, foi uma grande celeuma que a gente teve, foi uma grande bagunça, porque ele renunciou. Então, inúmeras etapas não foram cumpridas. Nós não tínhamos algo como padrão. O processo de impeachment que nós tivemos, que foi do início ao fim, ele foi eminentemente político. Então, a partir de 2016, os procedimentos de impeachment que nós tivermos, eles serão procedimentos meramente políticos. Portanto, quem não tiver o quórum necessário,
corre o risco sim, porque os governos eles têm problemas. A gente sabe, em âmbito municipal, algo que acontece na garagem da prefeitura, quem responde é o prefeito. E, evidentemente, um governo que lida com bilhões, com trilhões, alguma coisa vai dar errado. Mas aí é se verificar se é ou não responsabilidade do chefe do Poder Executivo.